Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para correção, para iniciar, na verdade, a correção de um capítulo do livro de vocês. Lembrando que essa parte, já é o capítulo 10, já é uma parte mais voltada para a química, deixamos um pouquinho da biologia de lado, tá bom? Então, nesse capítulo, no capítulo 10, que fala sobre matéria e energia, eu vou separar também a correção em duas partes. Por quê? Vocês viram aí que tem muitas questões no livro e como algumas precisam de cálculo, eu vou deixar essa aula aqui, vai precisar das questões, que as questões vão precisar de cálculo para a próxima aula, tá bom? Então, nessa nós vamos ver a parte do exercício, memória, do investigue e também uma parte do ciência prática. Vamos lá? Lembrando, já peguem aí o livro, lápis e borracha também. Se acertaram todas as questões, ok, vocês são top. Mas caso vocês tenham feito a parte, não completaram a questão totalmente, ou erraram por conta de algum probleminha aí, vocês já apagam e já corrigem aí no livro, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão vai ser: reforce sua memória interna. Lembra que eu comentei com vocês sobre sistema fenômeno físico e fenômeno químico, tá bom? Lembrando, fenômeno físico, você vai ter uma transformação no caso do estado da matéria, tá? Ela não vai deixar de ser aquilo. Por exemplo, você pode ter, tem até aqui já, ó, evaporação do álcool. O álcool ele é líquido e por conta da evaporação ele vai passar para o estado gasoso. Então ele não deixou de ser álcool, ele só mudou de estado, ele saiu do líquido para o gasoso, tá? Então, quando ele pode retornar para a mesma coisa, quando ele não tem mudança de matéria nem nada, você vai ter um fenômeno físico. No caso do fenômeno químico, você vai transformar a matéria, tá bom? Você não pode voltar, não é um fenômeno reversível, como acontece no fenômeno químico. Ele é um fenômeno irreversível, porque quando você transformou esse material, você não vai conseguir voltar a ele ser a mesma coisa. Que foi o que eu mostrei para vocês na aula também. Quando eu queimo o papel, ele não pode voltar a ser papel. Ele vai ter aquela questão de ter o papel queimado, tá bom? Então vamos lá. Pede para que você associe o F quando o fenômeno for físico e o Q quando o fenômeno for químico. Então, combustão de um fósforo. Lembra que eu comentei com vocês quando eu risco o fósforo, ele vai queimar e ele não pode voltar a ser o que era. Então, quando ele não volta a ser o que era, ele vai ser um fenômeno químico. No caso da evaporação do álcool que eu comentei com vocês, ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Então, se eu posso voltar para esse estado líquido e ele não deixou de ser o álcool, ele vai ser um fenômeno físico, tá bom? Então, Fzinho aqui. Fotossíntese eu tinha comentado com vocês em aula também. Nós temos aí a presença do sol que vai transformar as matérias em outras coisas, em nutrientes para a planta. Então, se eu transformo uma coisa e eu não posso voltar a ela a ser o que era antes, vai ser um fenômeno químico, tá bom? Então, coloco o que aí. Fusão de gelo, do gelo, o que é que nós vamos ter? O gelo no estado sólido vai passar para o estado líquido, tá bom? Então, se mudou só do estado sólido para o líquido, nós temos o fenômeno físico, tá? Um fenômeno reversível. No caso da reflexão da luz, quando você tem uma luz que ela reflete, você vai ter um fenômeno físico, por quê? Porque você não vai ter transformação dessa luz. Ela só vai ser refletida. Então, F, porque é um fenômeno físico. Fermentação do caldo de cana. Fermentação do caldo de cana, ela vai acabar gerando uma outra coisa, que é o álcool, tá bom? Então, quando gera outra coisa e você não pode voltar a ser o que era, vai ser um fenômeno químico. Então, eu coloco o quê? Fervura da água. A água ela vai estar no estado líquido e se você colocar ela para ferver e deixar, vocês vão ver que ela vai diminuir a quantidade, né? Então, você teve a água no estado líquido, ela passou para o estado gasoso. Então, se tem transformação de estados, fenômeno físico, você pode voltar a transformar essa água no estado gasoso em estado líquido novamente, tá bom? Então, F. Formação de ferrugem, você vai ter o quê? O ferro, ele vai ter uma reação aí química que você vai ter uma transformação desse ferro. E você não pode voltar, o ferro ele não vai voltar a ser o que era antes, tá bom? Então vai ser um fenômeno químico, tá bom? Não vai ter uma maneira de você voltar a ser o que era. Queima do álcool, que é no caso combustão do álcool, você vai ter o que também?
uma transformação, um fenômeno químico, tá bom? Porque você não vai poder voltar a ter o álcool novamente. Vai ser uma reação irreversível. E por último, um copo em queda livre vai ser o quê? Um fenômeno físico, porque se você soltar um copo, por exemplo, de vidro, ele vai quebrar, logicamente, mas ele não vai deixar de ser vidro, ele só vai ter diminuído as quantidades, os tamanhos, na verdade. Então, se não mudou, se ele ainda é vidro, você vai ter um fenômeno físico, tá bom? Então ficou nessa ordem aqui para vocês. Espero que todos tenham acertado também, tá? Vamos lá agora para a próxima questão, né? Segunda, que nós vamos ter versos íntimos. Nós temos aqui, né, uma poesia e tem uma parte específica que fala justamente aqui, ó. Toma um fósforo, acende teu cigarro. E é justamente sobre essa parte aqui que nós vamos comentar, tá bom? A questão fala o seguinte: extraia do texto uma transformação química da matéria e explique o que ocorreu na transformação. Então, eu já mostrei para vocês, né? Toma um fósforo, acende teu cigarro. E aí, o que é que nós vamos observar? Acender o cigarro, vai ocorrer a combustão, a queima desse cigarro, tá bom? E vai ser reversível por quê? Porque depois que você queimou esse cigarro, você não vai voltar a ter ele, ok? Direitinho como era antes. Então, vai ser um fenômeno químico, ok? Não vai ser um fenômeno físico. Então, nós temos aqui a frase, o trecho, tá bom? E esse acender o cigarro vai produzir a combustão. A combustão ela é irreversível e vai ter aí um fenômeno químico, tá bom? Vamos lá para outro exercício sua memória. Aqui já é voltando para a parte das características, tá bom? Das propriedades que eu mostrei para vocês também. Que fala o seguinte: faça a correspondência entre as colunas: massa, indestrutibilidade, inércia e densidade. E aqui nós temos as alternativas, né? Então vamos lá. Massa ocupa o lugar no espaço, tá? Indestrutibilidade vai ser o quê? A matéria, ela só pode ser transformada, ela não pode surgir, ela vai ser transformada, ela não vai acabar também, tá bom? A matéria, ela pode ser transformada. C, que é a inércia, é a tendência do corpo permanecer ou em repouso ou em movimento, dependendo da força que haja sobre ele. E por último, a densidade é a relação entre o quê? Entre a massa e o volume que eu comentei com vocês, tá? Então, a ordem correta, C, D, A, B, ok? Segunda questão fala o quê? Para cada exemplo de propriedade de matéria, identifique se é propriedade geral, que é aquela que caracteriza uma grande quantidade de matéria, ou se é propriedade específica que caracteriza somente um tipo ou tipos específicos de matéria, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, ó, extensão, que é uma propriedade. Ela vai ser uma propriedade geral porque ela caracteriza uma grande quantidade de matéria, tá bom? Nós vamos ter o odor. O odor é uma propriedade específica porque várias matérias elas podem ter odores diferentes, tá bom? Sabor também, da mesma maneira, vai ser uma propriedade específica, tá bom? Porque cada um vai ter o sabor. Lembrando que vocês não devem colocar tudo na boca, lógico, principalmente se estiver no laboratório, tá bom? E indestrutibilidade vai ser justamente uma propriedade geral também. Por quê? Porque uma grande quantidade de matérias, elas podem ser transformadas, ok? Então, PG, PE, PE, PG, tá? Resposta correta aí para vocês. E aí tem o investir, que é pequenininho e que vocês devem fazer no caderno, né? Corrigir no caderno. Então, a partir da observação dos materiais, podemos encontrar diversos níveis de observação. Dentre eles, podemos destacar o nível macroscópico e o microscópico. Pesquise sobre eles e responda em seu caderno, tá bom? E aí nós vamos ter o quê? Nível macroscópico vai ser justamente aquele que você não precisa utilizar nenhum tipo de material para fazer a visualização. Por quê? Porque o nosso olho ele consegue enxergar o que nós queremos, o que nós precisamos observar, o que nós precisamos acabar olhando, né? Nós conseguimos olhar a olho nu o que nós precisamos observar. No caso do microscópico, vocês já associam, né, com o microscópio, que ele é utilizado para ampliar o nosso campo de visão para uma coisa, para um objeto muito pequeno que o nosso olho nu, nós não conseguimos enxergar, tá bom? Macroscópico é algo grande, nosso olho ele consegue observar,
E microscópico é algo muito pequeno que o nosso olho não precisa, ele não consegue observar e que se precisa, que é necessário de algum meio para facilitar essa visualização, tá bom? Então, respondido aí, eu investigue para vocês. E aí tem a terceira questão, né, do exercício de sua memória, que fala o seguinte: considere os processos. Aí tem primeiro, transformação de uma rocha em pó através de pressão. Segundo, revelação de um filme. Terceiro, desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas no armário para matar as traças. Quarto, obtenção do querosene a partir do óleo. E quinta, a corrosão de uma chapa de ferro, tá? E a Alcaquipere são exemplos de transformações químicas, lembrando, transformações químicas acontecem quando você não consegue voltar a ser o que era inicialmente. Lembrem sempre disso, tá bom? São processos irreversíveis. E aí nós vamos ter quais dessa daqui? Nós vamos ter a revelação química, a revelação do filme é uma transformação química, tá bom? E também a corrosão da chapa de ferro é uma transformação química também, tá? Transformação de uma rocha em pó através da pressão. A rocha, ela saiu do estado sólido de quê? Ela era uma rocha grande, mas ela acabou ficando em pequenas porções, mas não deixou de ser a rocha, tá bom? Então, uma transformação química. Desaparecimento das bolinhas de naftalina. Ela só saiu do estado sólido para o estado gasoso através da sublimação, tá bom? Então, só mudança de estado. Então, não vai ser uma transformação química. E a obtenção do querosene a partir do petróleo, lembre. O petróleo, a partir do petróleo, nós conseguimos retirar e produzir, na verdade, várias coisas. Tem o querosene, tem a gasolina também, o piche que se coloca, que é o asfalto, na verdade. Então, a partir do petróleo, nós conseguimos tirar várias coisas, tá bom? Então, não é uma transformação química, porque você pode voltar, juntar tudo que foi produzido e voltar a ter o petróleo, tá bom? Então, é uma transformação física aí. Então, nesse caso, terceira questão, alternativa correta, alternativa B, tá? E aí vamos para a ciência prática. Ciência prática nós vamos resolver até a questão 10, se eu não me engano, tá bom? E na próxima aula nós vamos resolver todas as outras que tem desse assunto aqui, tá? Então vamos lá, primeira questão. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta qual vai ser? A alternativa C, que fala o seguinte, que a combustão da madeira, a queima da madeira é um fenômeno químico, tá bom? Você não pode voltar até a madeira depois que ela foi queimada, ok? Então, primeira questão, alternativa correta, alternativa C. Segunda questão, aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em forma esférica, transformar em uma bola de ferro, é um exemplo de fenômeno quê? De um fenômeno físico, por quê? Porque o ferro ele não deixou de ser ferro, ele ainda é considerado uma substância que continua sendo ferro. Então, você só teve uma transformação de estados e de características também. Você saiu do estado sólido, passou para o estado líquido e depois voltou para o estado sólido de novo. Só teve mudanças de estado. Então, se tem mudanças de estado, você vai ter um fenômeno físico, ok? Alternativa correta da segunda questão, alternativa B. Terceira, considere as seguintes propriedades do metal puro, tá? Densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, ponto de fusão e dureza. Quantas dessas propriedades podem apresentar valores diferentes se formarmos ligas desse metal? Então vamos lá. Vão ser quatro propriedades que vão ter variação. Por quê? Porque dependendo da barra, da liga que você for fazer desse metal aqui, você pode ter, por exemplo, densidade diferente, pesos diferentes, no volume diferente. Então, densidade ela pode mudar. Resistência mecânica também pode mudar, por quê? Porque dependendo do formato que você fizer a liga, ela pode ser mais grossa, pode ser mais fina, vai ter uma resistência diferenciada. Ponto de fusão também vai mudar, por quê? Se você colocar uma barra ou liga menor, tá? Mais fina, você não vai precisar aumentar tanto a pressão, a temperatura para conseguir derreter aquela liga. Então, ponto de fusão também vai mudar. E ponto de fusão, no caso, para você deixar de ser ela líquida para deixar sólida, tá? E a dureza também vai mudar, por quê?
Porque, como a resistência mecânica aqui, se você fizer uma liga mais grossa ou uma liga mais fina, você vai ter aí uma diferença de dureza deles também, tá bom? Pode ser mais maleável ou não. Então, serão 4 dessas propriedades que vão mudar. Condutibilidade elétrica não vai mudar por quê? Porque dependendo da espessura, do peso, elas vão conduzir a eletricidade da mesma maneira, ok? Então, terceira questão, alternativa correta, alternativa D. Na quarta fala o seguinte: qual alternativa a seguir não poderíamos citar como propriedade geral da matéria? E aí, das alternativas aqui, vocês viram já na questão anterior que o odor é a propriedade específica, tá bom? Cada matéria vai ter um odor diferenciado. Então, a alternativa correta da quarta questão é a alternativa A, tá? Quinta fala o seguinte: a propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, nós denominamos de quê? De impenetrabilidade. Lembre que eu comentei com vocês também, tá? Quinta questão, alternativa correta, alternativa B. Vamos lá para a sexta agora, que fala o seguinte: no texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade de cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto. Foi a primeira coisa que eu mostrei para vocês, né, sobre a matéria. E a partir daí, vamos definir os três conceitos. Aí tem a primeira, né? Matéria, que é o mármore, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Segunda, corpo, que é o bloco retangular de mármore, é o quê? Porção limitada de matéria que, por sua forma espacial, se presta a um determinado uso. E terceira, que é o objeto, que é a estátua de mármore, é a porção limitada da matéria. E aí o que é que pede? Que você assinale quais dessas três alternativas vai estar correta. Nesse caso, a que vai estar correta vai ser somente a primeira. Por quê? Eu dei até esse exemplo para vocês, né, na aula. Aqui está o quê? O corpo, bloco retangular de mármore e objeto, estátua de mármore. Aí está ok. O problema é o quê? Que trocou o que seria o corpo e o que seria o objeto. O corpo, vocês sabem que é a porção limitada da matéria e o objeto é justamente a porção que o ser humano ele vai agir e vai transformar em alguma coisa para o uso que ele quiser, tá? Então, nesse caso, seria justamente a estátua de mármore que o homem ele acabou modificando. Então, por conta dessa mudança aqui que teve no conceito do corpo e do objeto, a 2 e a 3 estão erradas, tá bom? Então, sexta questão, alternativa correta, alternativa A. Somente a primeira está correta, tá? Sétima questão. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade o quê? Quando tem algo específico, vai ser justamente uma propriedade específica, tá? Alternativa correta da sétima questão, alternativa A. Temos a oitava agora que fala o seguinte: classifique as transformações a seguir como fenômeno físico ou fenômeno químico, tá? E aí nós temos dissolução do açúcar na água, envelhecimento de vinhos e preparação de cal a partir do calcário. E aí o que é que nós vamos ter? Dissolução do açúcar na água vai ser um fenômeno físico, por quê? Porque ele vai sair aí do estado sólido, tá? E vai entrar no estado líquido porque vai se dissolver em água. Então é estado físico. Envelhecimento dos vinhos vai ser um fenômeno físico, um fenômeno químico, por quê? Com o decorrer do tempo, você vai ter uma transformação maior dentro desse vinho, que é justamente presença de álcool e tudo mais, tá? Então, se você tem uma transformação aí que é irreversível, vai ser aí justamente o fenômeno químico, tá? Nós vamos ter também a preparação da cal a partir do calcário. Então, nós vamos ter aí, ó, a produção de uma outra coisa que ela não pode voltar a ser a mesma. Então, se ela não pode voltar a ser a mesma e vai ter a produção de uma outra coisa, nós vamos ter também um fenômeno químico, tá bom? Então, oitava questão, alternativa correta, alternativa C. Fenômeno físico, químico e químico, respectivamente, tá? Nona questão, nós vamos ter o seguinte: a elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial, na forma de soluções, né, quando estão em meio líquido, podem ser mantidos
em ambientes fechados e protegidos do calor para que se evite a evaporação de um ou mais componentes, a decomposição e, consequentemente, a diminuição da quantidade de compostos que constituem o princípio ativo, que tem, no caso, uma função, vão acabar diminuindo essa quantidade e a função que esse medicamento ele tinha que fazer, que ele tinha que agir, não vai acontecer de maneira total. E também a formação de compostos indesejáveis e potencialmente prejudiciais à saúde, tá bom? E aí o que é que pede? Cada um desses processos, 1, 2 e 3, correspondem a um tipo de transformação, que vão ser classificadas respectivamente como o quê? Pronto. Primeira, evaporação de um ou mais de seus componentes. Evaporação, ó, mudança de estados, do estado líquido para o estado gasoso. Se eu tenho transformação de estados, vai ser uma transformação física, tá bom? Eu não mudei nada, eu não consegui produzir nada. Então, se isso for uma transformação, uma modificação de estados de matéria, vai ser uma transformação física. A 2 aqui é decomposição do composto que tem dentro desse medicamento. Se eu vou conseguir produzir alguma outra coisa de um diferente e eu não posso voltar a ser o que era antes, vai ser uma transformação química, tá? Então, 2 é uma transformação química. E se eu tenho a formação de outros compostos, vai ser a mesma coisa também. Uma transformação química, porque eu vou conseguir produzir, vou transformar, vou conseguir formar outras coisas. Então, se eu formo outras coisas e eu não posso voltar a ser o que era antes, vai ser uma transformação química também, tá? Então, nona questão, alternativa correta, alternativa B. E para a 10ª questão, que vai ser a última de hoje, tá? Nós temos o seguinte: o resultado da conversão direta da energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura, tá? Coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água, tá? A água circula conforme mostra o esquema. Então, ó, temos aqui o coletor na radiação solar incide aqui. Nós vamos ter um reservatório de água quente, um reservatório de água fria aqui também. E a partir do momento que você consegue esquentar a água por aqui, você vai ter a água quente pronta para consumo, tá? E aí o que é que pega? São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. E aí nós temos, né? Primeiro, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. E 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. E aí, dentre as afirmações acima, podemos dizer que apenas estão corretas quais? As que estão corretas são justamente a 2 e a 3, tá? A 1 está errada por quê? Porque não é somente um metal que ele consegue conduzir muito bem tanto o calor como a eletricidade. Então, não precisa ser propriamente um material metálico, deve ser um material metálico para conseguir conduzir esse calor que acaba sendo absorvido, tá? Como energia para aquecer essa água. Então, a 1 está incorreta e a 2 e a 3 estão corretas, tá bom? A aula de hoje foi até essa parte aqui. A alternativa correta da 10ª questão, a alternativa é. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade à correção. E já peguem logo aí, ó, lápis e borracha, porque nós vamos precisar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.